Fala pessoal, tudo bom com vocês? Fabiano aqui do Fábrica de Jogos. E hoje eu vou tratar sobre um tema que muito é perguntado sobre aqui em perguntas, ESC Fábrica, que é propriedade intelectual para jogos. Então eu vou falar um pouco sobre esse tema, para tratar um pouco do que é a propriedade intelectual, que áreas que ela atua. Claro que eu vou focar mais no segmento de jogos. E aí, claro, vou esclarecer um pouco algumas questões que me fazem sobre isso. Então, ó, se você quer saber um pouco sobre esse assunto, já dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e acesse fabricadejogos.net, que tá com bastante material legal, site novo inclusive. E ó, esse site está aqui abaixo, além das nossas redes sociais, que você pode nos acompanhar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, ó, solta a vinheta e vambora. Então, né, gente, propriedade intelectual, né? Na verdade, sim, eu fui para buscar informações sobre isso, eu busquei na internet para ter um aprofundamento um pouquinho maior em alguns aspectos, principalmente na questão de jogo, né? Como é que faria esse registro. E aí a gente chega em duas fontes principais, o INPI, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual aqui do Brasil. Inclusive ele tem um curso gratuito, tá, gente, sobre registro de... não só de jogos, mas de qualquer tipo de registro que você pode fazer. Sai uma vez por ano esse curso, ele é um curso online. E tu pode fazer, é no INPI, tá bom? Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o instituto responsável aqui no Brasil pela parte da propriedade industrial propriamente. E aí também tem algumas coisas na Biblioteca Nacional também, né, que cuida mais dos direitos de autor. Achei também algumas informações em alguns sites da C-Games, que tem um relatório lá, um artigo falando sobre a questão de como fazer a propriedade intelectual para jogos também, que é bem legal. Todos esses sites eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para você dar uma olhada e dar uma fuçada lá também. Então, gente, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é propriedade intelectual, basicamente, né? Bem, propriedade, gente, já diz o nome, né? Tem algum proprietário, tem algum dono, né, de alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Ele é dono de quê? Dono de uma obra, de algo intelectual, de uma obra. Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma máquina que ele inventou lá, pode ser um telefone com um design diferente e, claro, pode ser um jogo. Isso são as formas que a gente pode ser proprietário de algo. É intelectual porque envolve o quê? Envolve um conhecimento, envolve uma tecnologia e envolve um saber. Basicamente é isso. O que acontece quando esse proprietário tem uma propriedade? O que a propriedade intelectual vai te garantir? Primeiro ponto, a propriedade intelectual vai te garantir que tu é livre para usar o que você criou, a sua obra, certo? Só que não pode infringir o direito de terceiros e também você vai ter o direito de impedir alguém de usar a tua propriedade intelectual, que é um ponto de proteção, né? Que a grande preocupação de quem se preocupa com propriedade intelectual é exatamente isso, né? Não deixar que outros usem a tua obra sem tua autorização e se tá ganhando dinheiro em cima do teu trabalho, do teu esforço. E aí, claro que o autor dessa obra pode receber uma parte, né, pelo seu esforço, pelo seu empenho que ele teve em criar aquela nova coisa. Então ele pode ganhar, sim, um percentual, assim, cada compra que é feita dessa obra, ele ganha ali uma recompensa por todo o esforço que ele teve, né? E aí a propriedade intelectual, gente, até algumas dimensões que você trabalha sempre nela. E daí, independente do país que tu for trabalhar, isso vai ter essas dimensões sempre trabalhadas. A primeira delas é a temporal. Ou seja, até que tempo vai valer essa propriedade, de forma que eu tenha esse direito de vetar, não deixar as pessoas usarem, ou pode usar, mas me dá uma parte aí, um percentual disso, né? Então é temporal. E esse tempo varia de país para país, varia de acordo com a obra também, né? Então vocês vão ver que depois que eu vou apresentar cada tipo de obra, vocês vão ver que o tempo é diferente para cada situação, tá? Por isso que tem que sempre avaliar cada coisa para ver o tempo que vai ser necessário para deixar o registro. O escopo de direito é outra questão, que é o quê? É o limite da proteção por lei, definida pela lei. Então, qual é o escopo que caracteriza cada item e que vai te proteger, em que aspectos que vai te proteger? Então isso tem um escopo garantido por lei que te diz isso aí. Por isso que eu falo, cada país tem uma variação nesse sentido. Esse também, a dimensão da segurança jurídica, que é aquele respaldo que você vai ter para que caso terceiros usem sua obra, você tenha como dizer, pera lá, o cara tá usando aí uma obra que é minha, né? Então, opa, tem que me dar um percentual e eu vou te vetar, não vou deixar tu usar. Então tem que ter um respaldo jurídico. E tem a questão da territorialidade do direito, né? Ou seja, o território vai te dizer o registro. Direitos de autor que a gente vai ver aqui, pessoal, é direito internacional, vale para o mundo inteiro. Agora, quando entra na propriedade industrial, que a gente vai ver alguns casos, aí tem que ser país por país. Então se eu quero lançar um produto dentro da propriedade industrial no Brasil,
eu vou ter que registrar para outro país, eu vou ter que registrar no outro país, porque eu tenho que fazer os depósitos da propriedade intelectual em cada país que eu for trabalhar. E aí varia, tá, gente? Porque em jogos a gente tem registros que caem no direito de autor e tem partes que caem no direito de propriedade industrial. Daí varia de acordo com cada um deles. Mas então vamos ver cada um deles, então, que são mais interessantes. Aqui, gente, não vou entrar, tá? Tem outros registros, por exemplo. Eu posso registrar, por exemplo, a região que representa uma grande... Por exemplo, vamos supor que tem aquele selo, sabe, de produto de... aquele vinho é feito na região lá do Rio Grande do Sul. Eu posso registrar essa posição geográfica como referência, como selo, para dizer que aquela região, aquele vinho veio daquela região que é muito boa de vinho, por exemplo. Isso é uma forma de registro que pode ser feita em propriedade intelectual, tá? Outra coisa, eu posso registrar uma planta nova que eu descobri, por exemplo. Pode também, mas eu vou tratar disso aqui? Não, porque jogos não vai precisar fazer esse tipo de registro, beleza? Eu vou focar naqueles registros que são mais usados na área de games. O primeiro deles que a gente vai tratar aqui, gente, é o direito de autor, que também é usado na área de jogos. O direito de autor, o que ele caracteriza? Eu vou ler exatamente o que o NPI diz, tá? Obras intelectuais e artísticas, tá dentro desse pacote. Softwares, programas de computador, tá dentro desse pacote. E circuitos integrados também está dentro desse pacote. Esses são os direitos de autor. Então, obras intelectuais, por exemplo, um livro, uma fotografia, um filme, um jogo, tudo isso está dentro desse aspecto aí. Só que dentro do direito de autor, pessoal, o que tu pode registrar em termos de jogos? Tu pode registrar o código-fonte pelo software, o projeto do jogo pode ir junto ao código, porque assim, gente, software, a definição de software não é só o código, é o código e o planejamento também. Então tu pode o planejamento do teu código também anexar junto. Mas geralmente te manda só o código, daí geralmente te bota... É por lauda que tu paga, tá, gente? Então assim, tu vai botar o código em laudas, em folhas mesmo, o Word da vida. Aí tem que ser numa letra legível, né? Não pode ser uma letra muito pequena que não dá nem pra ler. E aí tu vai botar esses códigos ali, os trechos do código, e vai mandar como um documento, um doc, e vai mandar para registro para propriedade intelectual. Daí vai dar esse registro, daí existem umas diferenciações nesse sentido, tá? Porque assim, ó, obras intelectuais e artísticas, você entra no registro da Biblioteca Nacional. E quando é software e circuito integrado, aí já é propriedade industrial. Quem cuida disso daí é o próprio INPI. O registro é diferente. Então, ó, obras intelectuais e artísticas, Biblioteca Nacional, e software e circuito integrado, já quem registra é o INPI. E aí é o que acontece. O código, o software, é registrado por propriedade industrial. As ilustrações do jogo, essa parte que tu pode registrar também, né? Aí já vai como obra artística, que é uma possibilidade. E ainda você pode registrar também como audiovisual, que é uma outra possibilidade também. Que não deixa de ter a mesma composição do cinema, só que tem interação. Então tu pode também registrar como obra audiovisual também. Só que tudo isso é feito pela Biblioteca Nacional daí. Que de acordo com o escopo, mesmo sem direito de autor, tu tem que registrar num órgão e noutro órgão aí, né? E os tempos também são diferentes. Ó, por exemplo, para autor, existe uma questão que é 70 anos, o registro vale por 70 anos após a morte do autor. Só que tem algumas exceções que daí dizem que é após a publicação do registro da propriedade, que é tipo fotografia, algumas coisas assim. Mas geralmente 70 anos é o prazo aí para questões desse direito de obras artísticas. No caso do software, é 50 anos a partir da publicação ou criação do software. Porque o software, pessoal, ele na propriedade intelectual ele segue pela lei do software, que é uma lei à parte que está tratando só sobre software. Então se chama lei do software e aí está trabalhando outra questão de registro, tá? Ele é separado, é direito de autor, mas ele é separado em outra seção. Também dentro da questão de autoria, gente, dos direitos de autor e não propriedade industrial, existe ainda os direitos conexos. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho o livro do Harry Potter, tem esse aqui, né? Esse livro do Harry Potter, ele partiu primeiramente, esse aqui é o 8º livro, ele foi uma peça de teatro. Então, ou seja, originalmente ele foi registrado como obra artística de peça de teatro. E aí depois ele virou um livro, ou seja, um direito conexo. Eu criei uma outra obra em outro meio. Então é um direito conexo. Então para que esse livro pudesse existir, então ele tem a referência de direito conexo e fez o registro
desse livro. Por um jogo funciona também. Se eu tenho um jogo lá do Tomb Raider, e aí eu vou publicar um filme, fazer um filme sobre Tomb Raider, um bonequinho sobre Tomb Raider, isso é direito conexo. E aí o autor tem direito conexo mediante esses produtos que foram lançados, que saem do formato original. A mesma coisa um músico, transmitir a minha música lá na rádio, por exemplo, ou na televisão. Então, direito conexo, ele tem direito a ganhar também em cima disso, certo? Porque a propriedade está sendo utilizada de uma outra abordagem, mas ainda é dele o direito de autor, de autoria. Nesse caso, direitos conexos funciona muito bem para jogos, porque tem essas outras transmídias aí que vão permeando o negócio. Então, vai funcionar também essa forma de registro também. Mas esses são os direitos de autor que eu citei, né? Que é o direito de autor e direitos conexos. Agora a gente entra na questão mais de propriedade industrial. E aí quando a gente entra na propriedade industrial, aí o NPI cuida de tudo. Porque lá no direito de autor era só o software e circuitos integrados. Então aí temos quem aí também? As marcas. A marca, eu posso fazer um registro. Marca do jogo, marca da empresa, posso tudo fazer registros, né? Lembrando que marca, pelo INPI, ele define como denominações comerciais e tem que ser um sinal distintivo e visualmente perceptível. Porque não adianta botar um sinal lá de algo que é universal e já existe, né? Ou que não distingue de nada. Então não é um sinal único, né? Não é uma identidade visual única. Então daí não vai ser possível de registro, né? Então pode pegar, por exemplo, pegar uma placa de trânsito e registrar como a minha empresa. Não, né? Não é um sinal distintivo e já está sendo usado em outra coisa. Então não faz sentido. Então a marca é uma forma de fazer. A marca, pessoal, ela é registrada por 10 anos. E aí quando eu falo desses tempos aqui, gente, eu estou falando de Brasil, tá? Porque como eu falei, cada país tem uma abordagem de tempo diferente, dependendo da situação, tá bom? Mas no Brasil a marca é registrada por 10 anos e tu pode renovar esse registro a partir da publicação. Então o que acontece? Tu publicou a marca e aí sai numa revista de propriedade intelectual publicando a tua marca. E aí a partir dessa publicação tá valendo os 10 anos contados ali. Aí quando chega perto do período, tu vai lá e renova para ter isso aí. Se vocês buscar pela minha empresa, Cell Games, vocês vão ver que ela teve registro no INPI. A minha marca era registrada lá, na propriedade intelectual. Porque a gente participou uma época de um edital e ele permitia tu fazer o registro de marcas e de código e tal. A gente acabou fazendo alguns registros nesse sentido na época. Então dá uma olhada lá. E aí também tem a patente e o desenho industrial. Bem, a patente, pessoal, são invenções e modelos de utilidade. Então, e o desenho industrial, ele é basicamente um ornamento e estética diferente. Vou dar um exemplo para você entender bem a diferença de patente e de desenho industrial. Por exemplo, eu criei inovação, eu criei o óculos de realidade virtual. Não existia óculos de realidade virtual, certo? Eu criei o primeiro óculos de realidade virtual. Isso é um registro que eu posso fazer em termos de patente, porque eu patenteei esse tipo de produto. Agora, eu criei o óculos de realidade virtual da Samsung, com aquele layout próprio, com aquela estética própria da Samsung. Isso aí é registro de desenho industrial, certo? Porque o ornamento, o formato é diferente, mas tu não criou uma nova tecnologia, então não é uma nova patente. Então essa é a diferença de patente e desenho industrial. Então patente é o cara que inventou um telefone, ele inventou o telefone, patente. Agora, um telefone com design diferente, telefone, diferentão, não sei o que, aí já é registro de desenho industrial. Agora, eu criei o telefone sem fio. Opa, registro de patente, porque é uma nova tecnologia que eu estou criando, certo? Agora, um telefone sem fio, diferentão, com cores, retrô, tal. Aí já é estética. Eu posso registrar estética também. Mas aí já é o quê? Desenho industrial. Não é mais isso. Ele em jogos, esse tipo de coisa em jogos se aplica mais em registros de console, por exemplo, nessa parte de controle de joystick, entendeu? A não ser que tu crie uma tecnologia totalmente diferente e inovadora, como por exemplo os movimentos ali do Wii, né? Aquilo foi realmente uma patente, você pode registrar uma patente. Agora, se não, tudo que vier daí derivado é com certeza desenho industrial só, tá? Por isso que às vezes sai aí na internet, Nintendo registrou uma nova patente, daí opa, tem coisa nova que eles vão criar aí, que não existe. Ou então, só foi um desenho industrial, vamos criar um ornamento novo, um novo console. Então essa que é a diferença de patente e desenho industrial. Todos eles registrados também por propriedade industrial e NPI. Então agora pra gente resumir tudo isso, gente, porque é um tema complexo. Vocês perceberam como é complexo, como tem muitas variantes? Se for registro disso é aqui, se for registro daquilo é aqui. Perceberam como é complexo, como é difícil esse tema? Por isso que eu sempre recomendo buscar um advogado que é entendido nessa área de propriedade intelectual. Porque ele já vai entender mais os meandres, onde ir certinho,
Existem empresas específicas também que fazem esse tipo de registro, caso vão te orientar, né? Então tem as assessorias de marcas e patentes para também fazer esse tipo de... Vale a pena, porque às vezes você não vai saber o caminho mais adequado para ir. Mas aqui vou tentar resumir para vocês em jogos, onde você vai usar e onde você ir para fazer esse tipo de registro. Então, pessoal, em jogos você pode registrar, em termos de direitos autorais, direitos de autor, os seguintes itens. Uma obra artística, tu pode registrar. Por quê? Porque tu pode registrar as ilustrações, os layouts, tá, os desenhos, que são os personagens, os cenários. Tudo isso pode registrar. Isso é registrado como obra artística. É uma forma de registro que tu pode usar. Essa forma de registro é daí já pela Biblioteca Nacional. Registro de marca, tu pode fazer? Pode. Do layout também pode. Quando envolve registro de marca, pessoal, daí você já tem que ir para o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Marca já é lá que tu tem que fazer isso. Você pode também fazer registro como obra audiovisual. Também é possível, também pela Biblioteca Nacional. E também dá para fazer o registro disso como software também, que aí é feito pelo INPI também. Então quer dizer, você tem o registro de como obra artística, como registro de marca, obra audiovisual e como software. São 4 registros que tu faz para ter uma garantia jurídica de que a tua propriedade intelectual do teu jogo tá garantida. São 4, cara. É muita coisa, né, cara? Tem que ser um projeto que vale muito a pena, gente, para registrar, porque senão, olha, só de propriedade tu vai gastar pra caramba, né? E aí, claro, gente, outra questão também de assets que tu usa pronto, que envolve direito de propriedade, daí entra muito na Creative Commons, que eu já fiz um vídeo aqui no Fábrica falando sobre isso. Você vai lá e dá uma olhada que vai explicar um pouco mais. Mas veja como tem registro e como tem coisas para se pensar em termos de jogos, né? É um tema bastante complexo, né? Por isso que vale a pena fazer um vídeo para tentar explicar para vocês um pouco sobre isso. Então varia muito, gente. De acordo com o que tu vai fazer, varia bastante mesmo, tá? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês meu, de propriedade que eu tenho registrada. Esse aqui é um livro meu, não sei se vocês conhecem, eu sou escritor, não sei se eu já falei isso para vocês. Mas eu tenho romances policiais, eu tenho romance policial, crônica, conto registrados. Esse aqui é um livro meu, Sol e Lua, tá? Ele é registrado pela Biblioteca Nacional, tem ISBN, né? Porque direito de autor de obra literária é feito pela Biblioteca Nacional. Então eu tenho meu direito assegurado do meu livro, com tudo certinho, ISBN, minha obra está lá nos autos também registrada. É a forma de segurança que eu tenho como autor. Se alguém tentar reproduzir minha obra, eu tenho como entrar para impedir ou então ressarcir o que está ganhando em cima do meu trabalho, beleza? Essa é uma forma. Aliás, esse livro vocês encontram aí nas lojas para vender, e-book, tá? Saraiva, tudo, tem um monte de lugar aí para vender, tá bom? É o Sol e Lua, tá? Sol e Lua. E é um livro que eu registrei. Meu direito então de propriedade intelectual está garantido para isso. Só que quando entra em jogos, por que se torna tão complexo? Porque jogo é uma forma artística, mas também é software. E aí é aí que entra no negócio. Por isso que você tem várias formas de registrar e tem que fazer várias formas de registro, como eu apresentei aqui pra vocês. Por isso que se torna muito complexo pensar em jogos. Então, por isso que eu trouxe um vídeo, porque para esclarecer de uma vez por todas tudo isso pra vocês. Espero que tenha ajudado, gente, esse conteúdo. E vão lá e se aprofundando nos artigos que eu botei aqui abaixo também. Então, ó, se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha pra mim, curte, compartilha, se inscreve caso não seja inscrito, clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo e acesse fabricadeauto.net, que tem bastante material legal. Lembrando que todas as nossas redes sociais estão aqui abaixo, ó, na descrição do vídeo pra vocês. Tá bom? Então, ó, tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Fábrica de Jogos.